Quando o Egito veio ajudá-los e a Babilônia se afastou, os exércitos de Nabucodonosor se afastaram, então eles disseram: está tudo bem agora. Voltaram novamente todos os escravos, escravizaram de novo aquelas pessoas, colocaram novamente como escravos, e Deus ficou zangado agora com eles, mandou outra mensagem dizendo que eles seriam destruídos por causa disso. Então o que aconteceu? Os líderes, quando correu a notícia de que os egípcios viriam ajudar os judeus, os exércitos da Babilônia se retiraram e eles pensaram: pronto, estamos livres agora, então vamos pegar os escravos de volta e vamos escravizá-los novamente. Então eles não fizeram aí uma coisa de coração, mas fizeram com a intenção apenas de ficarem livres da morte, ficarem livres dos exércitos inimigos da Babilônia. Quando se viram livres, voltaram a escravizar o povo. E Deus então se zangou com eles, por dois motivos. Por que Deus se zangou tanto com eles? Por dois motivos. Primeiro, porque a intenção deles foi má, foi maligna. Eles tentaram enganar a Deus na verdade. E segunda coisa, porque eles quebraram uma aliança de sangue, que é uma coisa terrível. Não se quebra uma aliança, porque se alguém quebra uma aliança feita com Deus, Deus então não tem mais nenhuma obrigação de proteger, de guardar, de libertar, de ajudar. Vamos passar agora então ao nosso questionário, onde nós estaremos passando aí por cada ponto da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a qual foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Vamos ver então nosso textual. A primeira pergunta, que é para completar, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Já comentamos esse ponto, mas não custa lembrar que um povo que vive sem a profecia, ou seja, sem uma revelação de futuro, uma revelação de pecado, sem alguém que combata o pecado firmemente, então este povo será um povo maldito, um povo que vive de qualquer maneira, sem referência, e um povo então que vive sem santidade, um povo que vive iludido, pensando que pode enganar a Deus, que pode se enganar uns aos outros. Então é preciso que haja um ministério profético na igreja. É preciso sempre que a igreja dê espaço. Nós não estamos falando dessas pessoas que ficam por aí nas casas ocultos, recebendo visitas, né? E debaixo de muitas vezes de espírito de erro, espírito de engano, tentando adivinhar as coisas, muitas vezes por interesse material ou interesse numa posição social. Nós estamos falando do verdadeiro e legítimo profeta que está na igreja e que sempre ele combate o pecado e sempre traz uma revelação para a igreja de coisas ocultas, muitas vezes de pecados ocultos. E a Bíblia então adverte que aquele que guarda a lei, ou seja, que guarda a palavra de Deus, aquele que segue as orientações da palavra de Deus, são pessoas que amam em primeiro lugar a Deus, depois ao próximo como a si mesmo, e vivem em comunhão, vivem buscando um avivamento, vivem buscando uma união fraternal, vivem buscando principalmente a evangelização do mundo. E é uma igreja onde o pecado é condenado, o pecado é combatido a todo custo. Vamos ver a nossa verdade prática para completar também, número 2 aí. O objetivo principal da profecia bíblica é levar o homem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a fim de que haja ordem e bem-estar social. Então,
A profecia bíblica, ou seja, a palavra de Deus como um todo, a Bíblia, ela visa principalmente então que haja primeiro o amor a Deus, em segundo lugar o amor ao próximo, amando-se uns aos outros, buscando a felicidade, o bem-estar do outro. E isso então vai causar o bem-estar social. Se nós olharmos para o início da igreja, a primeira comunidade de bens que é chamada, então vendiam até as propriedades para ajudar os mais necessitados. E lá a palavra de Deus diz que não havia nenhum sequer que estivesse passando fome, necessidade. Por quê? O que tinha muito dava para o que não tinha nada e acabava que todos então tinham. E essa é a maneira legítima de viver no viver cristão. Então nós temos que viver isso e ensinar os outros a viver isso. Como vamos ensinar os outros a viver isso se nós não vivemos isso? Como vamos poder dar exemplo se nós mesmos não vivermos isso? Então a igreja é o exemplo, é a luz, é o sal, né? Mas é o exemplo do mundo. O mundo olha para a igreja e vê o seu viver, como nós podemos ver no início da igreja, lá em Samaria, quando Filipe pregava e as multidões viam ali os sinais, os prodígios, ouviam ali as maravilhas de Deus, a alegria do povo de Deus, e eles louvavam a Deus por isso, achavam graça naquilo e vinham aos montes para a igreja, fazer parte da igreja, porque viam ali a alegria, a união que existia. Número 3, aí dentro da introdução, vamos ver o que está presente na lei dos profetas, abrangendo o aspecto político e religioso. Quando falamos lei, os profetas estão no Antigo Testamento, né, formado de leis e aí os profetas. É claro que tem a parte poética, né, tem a parte histórica, mas em tudo isso aí nós podemos chamar de a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas que estão aí, não só nos 5 primeiros, que também temos aí Moisés, né, Abraão, e nós sabemos que todos aqueles que ouviram a voz de Deus e transmitiram essa voz de Deus, nós podemos chamá-los de profetas. Nós vimos então aí que existe uma palavra profética, e essa palavra profética, ela interfere politicamente e socialmente, além, é claro, de interferir na parte religiosa do povo. Então sempre essa palavra esteve presente, que é a palavra de Deus direcionada ao povo, vindo através de um profeta. Então está presente aí sempre a justiça social nessa palavra que Deus enviava ao povo, para ver então essa justiça social. Todos iguais, todos recebendo de maneira igual, todos tendo a mesma importância, ou seja, a equidade. Vamos ver na primeira parte aí o papel político e social da profecia nas Escrituras. Número 4. Antes da instauração da monarquia em Israel, como eram vistos então os profetas? Como figuras então centrais para a sociedade, pois eram os únicos canais humanos e legítimos da comunicação entre Deus e o povo. Os arautos de Deus eram líderes não apenas religiosos, mas também políticos, cujas atividades proféticas cumpriam importantes funções de ordem política e social. E isso pode ser percebido aí claramente em Moisés e Samuel, que inclusive iniciou seu ministério no período em que a profecia era escassa. Então veja bem que antes de se iniciar a monarquia, antes do povo pedir um rei, Deus governava através do profeta, que não tinha apenas a função de um profeta, mas ele era porta-voz de Deus e ele, além disso, era um jurista, né? Ele era aquele que aconselhava, que tomava as decisões, que consultava a Deus para saber o que Deus queria que se fizesse em todas as ocasiões, em todas as festividades, em todas também as divisões, as discussões que havia. Sempre Deus era consultado e sempre Deus é quem dizia: eu quero que faça desse jeito,
e dizia isso através de um profeta. Então, tudo se resolvia através do profeta, todos vinham ao profeta para resolver isso. Número 5, o que aconteceu a partir do reinado de Davi quanto aos profetas? Então, quando Samuel unge Davi como rei, quem queria um rei? O povo queria um rei, por quê? Porque queria imitar as nações